Meus queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vós, por onde chegar esta gravação. E eu quero ministrar para você uma palavra que eu vi em um dos grupos de redes sociais em escrito. Isso me chamou a atenção e o Senhor me impulsionou a fazer uma meditação vídeo sobre esse assunto. Eu quero dizer para você a igreja sobre outro espírito, ou melhor, outro espírito sobre a igreja. Quando você olha aqui em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 4, diz assim: porquanto, se alguém vos tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, ou se recebeis outro espírito que não é o espírito que creio, terdes recebido, ou ainda um evangelho diferente do que tendes abraçado, a tudo isso muito facilmente tolerais. Contudo, não me julgo em nada inferior a esses eminentes apóstolos. Contudo, não me julgo em nada inferior a esses eminentes apóstolos. Queridos, aqui Paulo, ele é o pai da igreja de Corinto. Ele é conhecido como amigo do noivo do Senhor Jesus Cristo. E ele começa a exortar a igreja de Coríntios, porque aqui em 2 Coríntios 11, no versículo 22, nós vemos, por exemplo, que os adversários de Paulo, neste momento, nesse contexto, adversários da obra de Deus em si, eram judeus. E pessoas que conheciam a lei, pessoas que até tinham tido a oportunidade de conhecer o evangelho do Senhor Jesus, porém estava trazendo sobre o povo um evangelho que ele descaracterizava a pureza do evangelho e descaracterizava também a obra da cruz de Cristo. Para você ter uma ideia, Paulo aqui, ele vai decorrendo nesse texto e ele vai chamar essas pessoas de falsos apóstolos. O que acontecia é que a igreja de Coríntios, sendo atacado por esses judeus que vinham com uma filosofia distorcida do evangelho de Cristo, eles estavam dividindo a igreja, rachando a igreja, então estava destruindo a obra de Cristo. E nós estamos nas últimas horas da igreja do Senhor sobre a face da terra. E aqui no versículo 4 de 2 Coríntios 11, ele diz: porquanto se alguém vos tem pregado outro Jesus, que nós não ensinamos vocês. Conclusão, uma característica de um evangelho é que algumas coisas da cruz são negadas, mas a pregação de um falso ministro, de uma falsa ministra, ela nunca vai ter, senhores, um conteúdo totalmente mentiroso, acendendo vela dentro da igreja na encruzilhada, não. Vai ser pequenas distorções que no final da história causará lesões e danos sobre as pessoas. Então veja bem, quando se prega um Cristo que foge os parâmetros da cruz, que foge a santidade exigida, que vem a permissividade, porque a igreja de Coríntios estava sendo abatida por heresias, estava sendo abatida por, em vez de colocar o povo no fruto do Espírito de Deus, para adorarem o Senhor num evangelho livre, num evangelho que dispõe o povo a ir por causa da verdade, porque o Espírito Santo convence da verdade, da justiça e do juízo, não. Estava ficando como hoje, um evangelho permissivo, aonde o mundanismo tinha entrado lá dentro, e nós estamos numa época de dizem que é ministérios de stand-ups, fazendo até paródias do mundo como se fosse coisas cristãs, fazendo paródias de imitação de línguas estranhas. Isso eu estou falando não propriamente de ministro, mas de problemas no meio da obra. Agora, quando você olha para um evangelho distorcido da cruz, você pode ver que volta a rudimentos, se coloca mais sacrifício, tipo, venha mergulhar na água do Jordão para ser curado. Não é Cristo que levou na cruz enfermidades e dores naquele dia, naquele lugar, naquele evento, aonde as grandes ofertas, os grandes votos ocorrem. Vem aqui hoje, você vai pisar no vale do sal, para você ser isso, ser aquilo. Em outra conclusão, não é Cristo que o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Então você vai vendo pequenas distorções, pequenas situações que no final de tudo está mudando o
contexto da verdade, porém muitas pessoas na inocência não conseguem detectar isso com profundidade. Paulo diz ainda em 2 Coríntios 11:14 que não é de se admirar o poder dos falsos apóstolos, porque até o próprio Satanás se faz de anjo de luz. Então hoje nós estamos num tempo em que as pessoas estão ovacionando pregadores que vêm, pregadores que vai, meu bispo, meu apóstolo, não contextuam a palavra de Deus. Chegou num ponto que enquanto a igreja está atrasada, enquanto a igreja está dividida, cada dia sai um obreiro e leva um pouco. O mundo das trevas está organizado. Nós vemos aí bíblias de teologias diferentes para ostentar grupos enganados a respeito da salvação, a qual nós temos pena, mas esses falsos teólogos darão conta diante do Senhor. Nós vemos, por exemplo, que o divórcio, situação que é para a gente sentir nojo, vergonha, sendo exaltado, fulano, ciclana separou, encontrou outra pessoa, nossa, tá super bem, Deus está abençoado. Não sentimos mais arrependimento, dor no coração por causa de um pecado que aconteceu no corpo, um mau exemplo que demos. Por exemplo, você quer ver o que acontece? Paulo diz assim lá em 2 Coríntios 11:4, se prega um Cristo que não é pregado, recebeu um outro espírito. É outro espírito que está trabalhando dentro das igrejas. Muitas igrejas já estão afetadas por espíritos malignos, a começar pela sua liderança, pela sua presidência, a começar por homens, por exemplo. Imagine um homem que trabalha, um ministro que mente para as pessoas. Olha, eu peguei X, mas coloca aí que é uma coisa, não dá explicação. Uma pessoa que não tem uma vida em aberta, tanto por ganhar e tanto por aquilo que consome dentro da obra de Deus. Não que todo mundo tem que ficar sabendo de tudo, mas pelo menos ser não legal, mas legítimo. Uma pessoa que age de mentira, um ministro que mente. E eu tenho atendido muitos membros decepcionados com mentiras, traições do seu casal de líderes. O pai da mentira é Satanás. Então é outro espírito que fala naquela igreja. A palavra é pregada, Deus até faz alguma coisa, mas no convívio não são imitadores, não são embaixadores, não representam o Senhor. É uma verdadeira destruição para a obra de Deus. Oh, senhores, a Bíblia fala que o mentiroso e o amante da mentira não herdará o reino de Deus. Senhores, nós estamos numa época, irmãos, em que as trevas entram na igreja, e quando as trevas estão barradas, as pessoas buscam as trevas para dentro da igreja, por exemplo, por um relacionamento sentimental. As pessoas trazem a brecha para dentro da igreja, as trevas para dentro da igreja, quando sai do grupo disso, do grupo daquilo, porque amaziou, porque foi morar com alguém. O pior é quando está nessas condições, conhecia o evangelho, cai numa dessa e ainda a liderança, permitindo alguém nessas condições, em brecha satânica, adorando Satanás, participar do núcleo da igreja. Então significa que as igrejas estão em influência de outro espírito. Muitas igrejas, Cabaçuba e Calamansérvia, está sendo movido por demônios, e não é aquele que vai se manifestar porque a pessoa está como gadareno, oprimido sobre a obsessão maligna. Não, é aquilo que Paulo falou, pessoas dando território a Satanás. Então eu oro por você e por mim, para que Deus tenha misericórdia da nossa alma, e nesta tarde, neste dia abençoado de 2 de fevereiro, que Deus perdoa nossos pecados, nossas transgressões, que nós possamos voltar, irmão, a poder ponderar o nosso coração, que nós podemos, irmão, pelo poder do Espírito Santo, voltar à capacidade de avaliar, de discernir. Eu já fui um crente transgressor, um cara que vou falar para você, estava dentro da igreja, mas eu reconheci primeiro os meus erros e fui ver a fonte dos meus aprendizados passados. Igrejas permissivas, igrejas liberais, igrejas que amam mais a criatura do que o Criador. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Pai, 2 de fevereiro de 2018, reposiciona a nossa vida em o nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia das nossas transgressões.
da nossa fraqueza. Pai amado, quem prega um outro Cristo que não é o legítimo da cruz, recebe outro espírito, porque está pregando um outro evangelho, quer dizer, as palavras distorcidas traz um outro espírito na igreja, porque nega a cruz. Tenha misericórdia, Jesus, salva nossa alma e liberta nosso ser para a tua glória. Pai, separa os remanescentes. Senhor, faça pelo convencimento do teu Espírito que os remanescentes abram os olhos em Cristo para a glória de Deus. Deus os abençoe.